Eu sou Jacília, caso alguém ainda não me conheça. As minhas lives são às quartas-feiras, 20 horas, reforçando. O material que eu usei para fazer essa live aqui, eu basicamente retirei do AVA, pelo menos a parte referente à semana 3, mas semana passada, na live, o pessoal tinha pedido para fazer uma revisão de regra do hospital, então a gente tem um materialzinho aqui antes que eu tirei da internet mesmo assim. Então, aqui eu já comentei o que a gente vai fazer. Então, vai começar com essa revisão de hospital, aí a revisão da semana 3, com os exercícios também, né? E os lembretes das atividades de vocês, para vocês não se esquecerem, né? Então, vamos lá. Sobre a regra de hospital. Qual que é o objetivo dela? É a gente conseguir calcular os limites de frações nos casos que a gente tem a chamada indeterminação, que é quando a gente tem zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então, a regra, basicamente, tem um monte de coisa escrita aqui, mas basicamente o que ela diz? Que se a gente tem uma função f de x dividida por uma outra função g de x aqui embaixo, com x tendendo a gente pode fazer a derivada da equação de cima com a derivada da equação de baixo, e os limites esses dois limites aqui, né, da função original e das derivadas vão ser igual. Tá. O que a gente tem aqui? A gente tem que também garantir aqui que essas duas funções elas sejam deriváveis. Vocês conseguem ver o mouse? A gente tem aqui que elas têm que ser deriváveis em todo ponto x distinto de A. Então, no caso, a gente tem esse valor x e está indo para um valor, sei lá, vamos supor, de 0 a 15, sei lá, qualquer valor. E essas funções elas têm que ser deriváveis nesse intervalo aqui, senão essa regra não vale mais. Aí tá. A gente vai ver hoje que são chamados critérios de convergência. Existem vários critérios. Tem o critério da comparação, do limite, da razão, da raiz, da integral. E aí a gente vai começar então com o da comparação. A gente tem que ter então duas séries, desculpa, onde uma é menor do que a outra, menor ou igual, e elas são maiores, elas são positivas. E aí, então, a gente tem aqui que se a maior converge, a menor também converge. E se a menor diverge, a maior também vai divergir. Eu vou passar meio rápido aqui, depois se alguém tiver alguma dúvida, pode ir fazendo, ligar o microfone e ir perguntando, tá? No critério de comparação, então a gente vai pegar esse exemplo aqui, dessa somatória de 1 a infinito, de 1 sobre 3 elevado a n, mais 5n, mais 7. Essa função aqui de baixo, ela é maior do que se a gente estivesse só usando esse 3 elevado a n. Isso é fácil de perceber porque a gente tem esse primeiro termo aqui, que é o próprio 3 elevado a n. E a gente está somando coisas positivas nele, então ela vai ser uma equação que vai dar um valor maior do que esse daqui. E isso com um n maior ou igual a 1, que também é parte da delimitação do nosso problema. Só que se a gente faz 1 sobre o valor dessas frações aqui, então a gente vai inverter essa igualdade aqui, essa desigualdade, desculpa, e a gente sabe que essa fração aqui, ela pode ser também escrita dessa outra forma aqui. E a gente sabe que essa forma aqui, que está aqui embaixo nessa somatória, ela converge. Mas por que a gente sabe que ela converge? Porque ela é uma PG e ela tem essa razão de Q igual a 1 sobre 3. E aí a gente aplica, desculpa, só para voltar aqui para fechar bonitinho. A gente tem então aqui, a gente comparou uma com a outra, usando esse critério aqui, esse critério aqui, então se a maior, ela
converge, a gente tem aqui a menor converge também. A gente tem, então, aqui a maior converge, ela converge, então a menor também converge. Por isso que a gente diz que essa daqui vai convergir, tá? Ah, tá. Aqui eu só tava reforçando a questão lá do sinal, porque que ele mudou, mas ninguém parou para perguntar, então a gente vai seguir, tá? A gente tem também como fazer uma comparação no limite. A gente tem duas sequências numéricas satisfazendo isso daqui, que o AN é maior ou igual a zero e o BN maior que zero. A gente pode fazer o limite de n tendendo a infinito do AN dividido pelo BN, e isso vai ser igual a um valor L, que é um valor limite. Qual que é a vantagem da gente aplicar essa comparação em relação à outra que a gente acabou de ver? A gente não precisa saber qual das duas equações é maior ou menor. A gente só precisa saber que elas são maiores do que zero, certo? Só que a gente tem uma desvantagem. A gente ainda assim vai precisar de uma segunda série para poder comparar. Então, se você não tiver uma segunda série, já é uma coisa, um teste que você poderia descartar. Então, vamos lá. A gente tem alguns exemplos aqui, mas eu vou pegar só esse primeiro aqui. Ah, desculpa, no exemplo aqui são as opções que a gente tem. Se a gente tem aqui que esse valor L que a gente obteve pela comparação aqui que a gente fez no limite, se ele estiver entre zero e infinito, ou seja, ele for um número, essa somatória do AN aqui, ela converge. Se e somente se a outra série que você inseriu, ela converge também. Se o L for igual a zero, a gente tem duas opções aqui. A maior, ela pode ser... a maior não, desculpa, aqui está no denominador aqui. Ela converge. Então, a N também, que era a que a gente tinha o interesse em descobrir, ela também converge. E se ela divergir, então a outra também diverge. E se a gente tiver o limite indo para o infinito, então a gente vai ter aqui que o AN converge, então a BN também converge. E o contrário também. A gente, então, pode fazer esse exemplo aqui, que a gente tem, de novo, aqui esse 1 sobre 3 elevado a n aqui, porque agora a gente tem valores, subtraindo valores aqui, né? A gente tem, então, aqui essa 1 sobre 3 elevado a n, que é uma série de PG, que é convergente. E aí, como o limite, a gente vai pôr aqui o AN sobre o BN, que é a série que a gente está inserindo aqui, para fazer a comparação. A gente resolve isso daqui. E a gente vai chegar aqui, mandando esse 3 aqui para cima, né? E rearranjando aqui essa equação, a gente vai chegar nisso daqui. E o que a gente vai fazer aqui? No caso, o termo de maior ordem sempre vai estar mandando na nossa equação. Então, 3 elevado a n dividido por 3 elevado a n é igual a 1. E aí segue que ambas as séries têm o mesmo comportamento. E então, essa daqui que era a que a gente queria saber aqui no começo, ela é convergente. Próximo critério. A gente tem o critério da razão. Qual que é a vantagem desse critério? A gente não precisa encontrar uma outra série para fazer a comparação. Então, a gente vai fazer como? A gente tem um AN, uma sequência numérica, e esse AN tem que ser positivo, e o N maior ou igual a 1. A gente vai fazer, então, o quê? Aplicar o limite de N indo para infinito, de AN mais 1, dividido por AN, e isso vai ser igual a L, que é o nosso limite. Se esse valor que a gente encontrar tiver maior ou igual a zero, menor que 1, então a nossa série é convergente. Se o L for maior do que 1, desculpa, então ela vai divergir. E se ela for igual a
L for igual a 1, a gente não conclui nada. Por que a gente não conclui nada? É porque tem séries que vão dar L igual a 1 que são divergentes, e tem séries que dão L igual a 1 que na verdade são convergentes. Então a gente tem que aplicar um outro tipo de critério para poder encontrar o valor dela. Então aqui, primeiro exemplo do critério da razão. A gente tem o 10 elevado a n dividido por n fatorial. A gente vai aplicar o limite. E o que, que era aqui para a gente fazer aqui? A gente colocava a n mais 1 dividido por a n. Então aqui, 10 elevado a n vai ficar 10 elevado a n mais 1. E o n... desculpa aqui. Tá. N mais 1. N fatorial, o n fatorial vira n mais 1 fatorial. E aí aqui embaixo a gente mantém a equação original. A gente resolvendo isso daqui, a gente vai inverter isso daqui para rearranjar aqui. Então a gente chega aqui no final igual a zero, que é um valor menor do que 1. E aí então a gente chega aqui a essa série convergente. No segundo exemplo que a gente tem aqui, a gente vai aplicar exatamente da mesma forma aqui. Eu até deixei aqui um pouco bem indicado como é que a gente faz as reorganizações aqui das equações, né? E aí a gente chega num valor aqui no final que é igual a 5. Esse 5 é maior do que 1 e, portanto, então, essa série diverge. Aí, então, aqui eu coloquei um exemplo onde o L é igual a 1 e que a gente não vai poder concluir nada sobre a convergência da série. A gente vai pegar, então, a série 1 sobre N, que a gente sabe que é divergente, que é uma série harmônica. Já a gente deu uma olhada nisso na semana passada. E daí depois, quem tiver com dúvida, pode dar uma olhadinha no material que eu vou mandar depois no fim de semana para vocês. Aplica aqui, então, o critério, né, de AN mais 1 dividido por AN. E a gente, então, chega aqui a um valor igual a 1. E aí, então, a gente tem o próximo exemplo. Seria 1 sobre n ao quadrado. E essa daqui vai ser convergente. E ela também dá aqui no final das contas o valor igual a 1. Então, é por isso que a gente não pode falar se é uma coisa ou se é outra só quando ele chega igual a 1, porque a gente não tem como afirmar nada sobre isso. Temos também o critério da raiz. Então, a gente tem um termo geral, em que a sequência é positiva, o n maior ou igual a 1, e a gente vai aplicar o limite com n tendendo a infinito de raiz enésima de AN igual a L. E aí a gente tem aqui, se o L estiver entre 0 e 1 aqui, a série vai ser convergente. Se ele for maior do que 1, então ele é divergente. E se o L for igual a 1, a gente também não pode concluir nada com isso daqui. Então, no primeiro exemplo aqui, a gente resolvendo isso daqui, aplicando a raiz, a gente chega aqui no final com o valor E sobre 2, que é maior do que 1. E esse valor é maior do que. Desculpa, ele é maior do que 1, então por isso ele vai ser divergente de acordo com essa tabelinha aqui. Maior do que 1 vai ser divergente. Aqui no exemplo 2, a gente vai aplicar o L'Hopital aqui para poder. Porque a gente chega numa determinação aqui de Ln sobre Ln de n sobre n. E a gente vai chegar aqui que esse valor aqui vai dar igual a zero. Zero é menor do que 1. Então, Ln de n sobre n elevado a n é um valor que converge. É uma série que converge. Vejamos aqui. A gente tem o caso do critério da integral imprópria. E ela é imprópria porque ela tem um intervalo indo para infinito. Eu vou passar meio rápido aqui, porque é só parte mais de teoria, e o professor explicava muito melhor do que eu acho que eu consigo explicar para vocês como funciona essa parte aqui, tá? Então tá.
para a gente aplicar esse critério aqui, a nossa função tem que ser positiva, decrescente, e o limite dela com x indo para infinito tem que ser igual a zero. Aí, então, a gente tem o AN, que é dado por AN igual a f de n, e a gente pode, então, aplicar esse caso aqui. E aí, então, essa somatória aqui dessa série vai ser convergente se e somente se o f de x nesse mesmo intervalo for convergente. Então, vamos pegar um exemplo que é da série harmônica generalizada, que é 1 sobre n elevado a p. Ele é uma série convergente. Isso funciona se e somente se o p for maior do que 1. Se ele for menor do que 1, vai ser uma série divergente. Então vamos fazer aqui para o caso de p diferente de 1. A gente vai ter a integral de 1 sobre x elevado a p. A gente joga então esse x elevado a p aqui para a parte de cima, fazendo o p negativo. E calcula a integral disso daqui. A integral é igual a isso daqui. E aí, então, a gente vai aplicar os valores da integral aqui de 1, de b ainda né, até infinito, né? Então, a gente tem 1, a integral de 1 a b, de 1 sobre x sobre... Desculpa, de 1 sobre x elevado a p. A gente destrincha esse limite aqui com os valores da integral. E aí, a gente vai avaliar. A gente tem aqui essa segunda parte aqui. Se o p for maior do que 1, então isso daqui vai dar 1 sobre um valor maior do que 1 aqui, então vai dar 0. E aí essa parte não vai importar tanto. Agora, se o p for menor do que 1, a gente vai para mais infinito. Vamos ver agora esse outro exemplo aqui. A gente... desculpa, gente, vocês estão com alguma dúvida? Eu fui falando, e não parei para ir perguntando se vocês estavam acompanhando o que eu tô falando. Tá dando para acompanhar tranquilo? Essa parte final, né, isso aí realmente é meio complicado de entender, mas é mais na prática mesmo, né? E nos exercícios a gente usa mais a comparação do teste da razão, da raiz, Uhum, do limite. Essa outra parte aí já não cheguei a mexer ainda. Mas tudo bem, tá. pode explicar aí. Vamos lá, então. Tá, a gente tem esse outro exemplo aqui, né? Aí, então, a gente vai comparar essa equação aqui fazendo comparação no limite com a somatória de 1 a infinito de 1 sobre n elevado a 3. Então, a gente vai usar aqui, como a gente vai usar o teste da comparação, é o AN sobre o BN. O AN é esse daqui, tá aqui na parte de cima, e o BN é essa daqui que a gente vai usar, que a gente está introduzindo, que a gente já sabe, aqui embaixo. Aqui no caso, a gente tem a gente vai ter então aqui a questão de que os maiores índices vão estar mandando de novo na equação, cancela aqui os índices, e a gente vai ter esse limite indo aqui para 3 quintos. Como a gente tem que 3 quintos ele está entre 0 e infinito, e essa equação aqui, que é o nosso BN, ela converge, então a gente conclui que essa primeira série aqui também, ela também vai ser convergente. Quando a gente tiver séries alternadas, pode acontecer um cancelamento dos termos. O que são essas séries alternadas? É quando, vamos supor, a gente tem um termo positivo e o próximo termo é negativo. Isso vai se mantendo ao longo de toda a série. Para esse caso, a gente vai ter o critério de
Leibniz, eu não sei como é que fala o nome desse cara, mas enfim, o critério desse cara aqui. E aí, então, qual que é o critério dele? O nosso termo geral tem que ser uma sequência que satisfaça esses três critérios aqui. O AN tem que ser positivo, o limite dele com o N indo para infinito tem que ser igual a zero, e tem que ser uma série decrescente. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui a somatória desse Joaci, menos 1 elevado... Oi? nessa parte, eu te perguntar, se for, por exemplo, n menos 1 aí no expoente, tem problema? Vai alternar também, né? Só que vai alternar com um sinal oposto. Vai ser, se no lugar de menos, por exemplo, seria mais. Tem problema? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu acredito que não. Ó, se a gente fizer menos 1 elevado a menos... n menos 1 que você falou, né? Isso, exatamente. Tem até um exercício dessa semana que vem assim, é uma série alternada escrita dessa forma. Eu acredito que não tem problema, não. Porque aqui, isso daqui seria igual a quê? A menos 1 elevado a n, certo? E esse menos 1 aqui é como se a gente tivesse aqui dividido por n. Opa, desculpa, não é dividido por n. Como é que eu apago isso mesmo? Aqui não é n. É menos 1 aqui. Porque é o que está aqui dentro, certo? E aí aqui ficaria com índice 1. Aí, o que que acontece? Se a gente fizer isso daqui, a gente vai continuar tendo uma alternância aqui. Então, por exemplo, se o n for igual a 1, vai por aqui. Se ele for igual a 1, a gente vai ter menos 1 elevado a 1, que é menos 1. E aqui está dividido por menos 1, vai dar 1. Agora, se for 2, a gente vai ter aqui um termo positivo, né? Porque vai ser menos 1 vezes menos 1 é igual a 1, positivo. Dividido por menos 1. Então, vai dar menos 1. A gente continua com uma alternância aqui. Ah, então não importa Então, se for primeiro menos o, ou for primeiro mais. O importante é que alterne. o importante é que ele alterne. Não importa exatamente o que vai estar aqui em cima. O importante é você avaliar isso daqui, se ele vai estar alternando ou não. Tá ótimo. Uhum, obrigado. Deixa eu só voltar aqui pra minha setinha, que eu gosto mais dela. Tá. E aí, então, a gente tem essa alternância que tá aqui, né? E o nosso AN aqui. Aí, então, ela vai ser uma série convergente. Se ela seguir tudo isso daqui. E aí, como é que essa alternância acontece aqui? Eu não vou saber explicar exatamente bonitinho que o professor explicou, mas isso daqui eu tirei do slide dele. Você tem um valor aqui, e aí, vamos dizer que aqui está um valor positivo. Aí ele vem para cá, um valor negativo. Aí quando você aplica o próximo valor, ele vai estar aqui para dentro, vai formando essa espiral aqui. E aí você vai chegar de repente num valor que é um limite aqui no meio. Por isso que ela é convergente. Eu não sei se eu expliquei tão bem quanto ele explicou, mas é mais ou menos a moral da história, assim, gente. Como ele vai diminuindo esse valor aqui, então você chega num valor que seria um limite aqui, vamos pôr entre aspas, no meio, tá? Aí vamos pegar então essa série harmônica de novo aí, que a gente sabe que é divergente. E essa outra aqui, ela vai convergir de acordo com esse critério aqui desse cara. Então, o que
que a gente faz aqui? A gente vai pegar essa alternância aqui que tem aqui com... Eu acho que eu não sei explicar direito esses slides mais, não. Na hora eu tava entendendo, mas agora eu não tô mais conseguindo aplicar, não. Mas enfim, vamos então para a próxima parte. Tá. A gente tem também o que eles chamam de convergência absoluta. E opa! O que acontece nessa convergência absoluta? A gente tem o termo geral, e aí a gente pode ter, por exemplo, essa alternância aí, né? De ter hora menos, hora mais, e a gente vai aplicar um módulo nesse termo geral. E se quando a gente aplica o módulo no termo geral, a gente garante que todos os valores vão ser positivos. E quando a gente faz isso, a gente pode aplicar qualquer outro dos critérios para poder ver se converge ou não. E aí, então, se com o módulo a série for convergente, então sem o módulo ela também vai ser convergente. E aí, nesse caso, eles vão chamar que é absolutamente convergente. Aí, se vocês quiserem depois saber exatamente o porquê, como é que é bonitinho, vocês dão uma olhada lá nas aulas lá da semana 3, gente. Tá super bem explicadinho. Então, aí tem alguns exemplos de equações não, desculpa, séries que são absolutamente convergentes, que eles dão lá, de 1 sobre n ao quadrado, essa daqui de menos 1 elevado a n, 1 sobre n elevado ao cubo, essa outra aqui também. E pode existir também a convergência que eles chamam condicional. E aí a gente tem que a somatória de 1 elevado ao infinito de an é convergente, e quando a gente tem o módulo dela, ela é divergente. E aí, nesse caso, quando isso acontece, aí então a gente fala que ela é continuamente convergente. E aí, então, vamos resumir essa história toda, porque já bagunçou bastante. Então, a gente tem aqui 3 possibilidades quando a gente tem essa somatória de 1 a infinito, ou seja lá qual for esse intervalo aqui, mas geralmente para infinito, de AN. Ela pode ser divergente, absolutamente convergente ou condicionalmente convergente. Essas daqui são exemplos de condicionalmente convergentes. Nossa, agora que eu vi que ficou pequenininho, gente, eu vou aumentar aqui o tamanho para vocês. Peraí, desculpa. Eu sei que eu já passei um pouquinho mais rápido, mas é que a gente também tá com o tempo meio corrido aqui. Se tiverem alguma outra dúvida, depois a gente, assim, mais pontual sobre alguma parte, assim, vocês assistirem o vídeo e não conseguirem entender, me fala, olha, sei lá, assisti o vídeo tal, peguei os seus slides, peguei os slides do professor, ainda assim não tô entendendo, me manda num e-mail ou pela caixa de entrada do Lava, qualquer coisa assim, aí eu tento ajudar vocês a entenderem melhor qualquer coisa, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui essa somatória de 1 a infinito. Aqui, desculpa, a gente vai começar a ver agora os exercícios da semana 3 lá, mas são os exercícios que não valem nota, tá? Aí o exercício perguntava se convergia ou divergia as séries que eles passavam. A primeira série era essa daqui. Aí então a gente tem n mais 1 elevado a 7 dividido por n fatorial. Se a gente aplica o teste da razão, lembrando, qual que era o teste da razão? AN mais 1 dividido por AN. Então, o AN mais 1 aqui em cima vai ficar, aqui a gente já tem N mais 1, vai ficar N mais 2 dividido por N mais 1 fatorial. Desculpa, aqui estava elevado a sétima, né? Não esquece do nosso expoente. E aqui dividido pela equação original. Eu rearranjei aqui a equação, joguei esse N fatorial aqui para cima, e esse N mais 1, a sétima, ficou aqui embaixo. O que acontece?
a gente tem n fatorial e n mais 1 fatorial. Mas o que é um n mais 1 fatorial? Como é um fatorial, a gente tem n mais 1 vezes n fatorial. E aí, esse n fatorial que sobra aqui, eu cancelei com esse daqui de cima, sobrou só o n mais 1. Aí, então, eu rearranjei tudo isso daí. Ficou essa primeira parte aqui, n mais 2 aqui elevado à sétima, dividido por n mais 1 elevado à sétima, que era dessa outra parte aqui. E sobrou o n mais 1 que veio desse fatorial aqui primeiro, que a gente tinha. Nos exercícios, na resolução dos exercícios, eles falam que isso, de alguma forma, é igual a 0,1. Sinceramente, eu não faço a menor ideia do porquê 0,1. Perguntei para outras pessoas, E essas pessoas Jocília? também não sabem me dizer. Jocília, Sim? eu entendi da seguinte forma. 1 sobre n mais 1, quando o n tende a infinito, essa primeira fração ele vai para zero. Vezes Sim. a segunda fração, n mais 2 elevado a 7, dividido por n mais 1 elevado a 7, ele vai para 1. Ele vai para 1. Por isso que, na verdade, é zero vezes 1 que eu entendi. Ah, 0 vezes 1? É, dá uma olhada aí para você ver. Nossa, pior que agora para eu abrir tudo vai demorar um pouquinho. Pera lá. Ah, não, tranquilo. Isso aí Acho melhor. na própria equação Bom, mesmo, acho que dá para a gente ver. Mas é isso mesmo, viu, Adênio? Eu fiz aqui também, o meu é 0 vezes 1, É que zero vai dar vezes 1. zero. É eu isso É acho que que eu dá a mesmo. vi errado, impressão, então. dá a impressão que é 0,1. Na primeira vez que eu olhei, eu falei, nossa, o que é 0,1, né? Mas depois que eu entendi Uhum. que é 0 vezes 1, Ah, é, tá. o- é o passo a passo desnecessário que eles fizeram, né? Quando precisa do passo a passo para a gente entender a resolução, eles não fazem. Agora, esse passo a Porque passo foi para matar. eu realmente eu vi uma vírgula naquele negócio e aí eu viajei aqui na maionese. Mas tudo bem, de qualquer forma, o que eu ia falar para vocês era, não sei como eles chegaram nesse 0,1, mas o fato é que se você levar tudo isso daqui para infinito, essa parte aqui vai a zero, e aí vai a zero aqui no final, que é menor do que 1, e portanto ela vai convergir. No fim das contas, eu ia falar só para ignorar esse 0,1, porque não fazia o menor sentido na minha cabeça e nem de ninguém. Mas tá, andemos. Exercício 1B. A gente aplica o critério da comparação e a gente vai comparar ele com essa série aqui, que é 1 sobre raiz de n. E a gente sabe que ela é divergente. O que acontece? Para aplicar esse critério aqui, a gente vai fazer, então, a série original dividido pela que a gente está inserindo aqui. Então, essa daqui, está aqui em cima, dividido por raiz de n. E por que a gente pegou essa 1 sobre raiz de n? Porque a gente milagrosamente percebeu que tinha 1 sobre n aqui e que a gente poderia cancelar eles. E aí, cancelando eles, a gente vai chegar nessa equação aqui, onde os termos de maior expoente vão, de novo, mandar aqui na equação, vai sobrar só 3n quadrado sobre n quadrado. Os n's quadrados vão se cancelar, isso aí vai ser igual a 3, e, portanto, vai ser divergente, de acordo com o critério. Alguma dúvida nessa daqui, pessoal? Posso passar? Pode passar. Pode seguir. Beleza. Bom, eu vou seguindo. Qualquer coisa, vocês me parem de novo. É mais fácil assim, eu acho. Bom, vamos lá. Exercício 1C. A gente tem essa série aqui de cima, elevado a n. E aí, então, pelo que eu reparei aqui, sempre que a gente tem um elevado a n, muitas vezes vai ser mais fácil a gente aplicar esse critério da raiz. Principalmente porque a gente não vai ter que procurar nenhuma outra série para comparar ela. Então, vai ser muito mais fácil sair por esse critério aqui. Então, a gente simplesmente vai aplicar a raiz enésima nesse termo aqui, que já vai cancelar com esse expoente enésimo aqui.
vai sobrar essa equação aqui de dentro. A equação de dentro, mais uma vez, aquela mesma história. Vai sobrar os expoentes de maior índice. A gente vai cancelar esse n quadrado com um n quadrado daqui de baixo, vai sobrar um n. 5 dividido por 2n, com um n tendendo a infinito, vai ser igual a zero. E aí, então, eu fiz aqui bonitinho a resposta. Então, como a gente chegou em zero, que é menor do que 1, de acordo com esse critério, então ele vai ser convergente. Vamos lá. De novo, a gente vai aplicar aqui o critério da raiz, porque a gente já tem um índice n aqui, fica mais fácil para a gente se livrar de coisas, entre aspas, aí, desnecessárias. E vai sobrar aqui esse termo aqui de dentro, com os índices maiores. Os índices maiores é n quadrado com n quadrado. A gente vai cancelar os dois, vai sobrar um 5 dividido por 2, que é maior do que 1. Então, essa série aqui vai ser divergente. Aí aqui, a gente vai para o exercício 2. A gente tem que classificar em absolutamente convergente, ou continuamente convergente, ou divergente. Aí a gente tem essa série aqui, que a gente já percebe que ela é alternada, né? E aqui a gente vai então aplicar o módulo nela para garantir que todos os termos vão ser positivos. E esse raiz de n aqui a gente vai colocar ele, reescrever ele como 1 sobre 2. Rearranjando esse n aqui com esse outro n aqui, a gente chega com 1, ficou positivo por causa do módulo que a gente aplicou. N elevado a 3 sobre 2. Isso daqui nos lembra, nos remete a uma série harmônica, e ela está generalizada aqui. E aí, como esse termo aqui de cima é maior do que 1, então ela vai ser convergente. Só que nesse caso, como a gente aplicou o módulo e tudo mais, aplicou, não lembro agora o nome do critério, mas enfim, ela vai ser absolutamente convergente. E aí, aqui no nosso último exercício, a gente tem, de novo, uma série alternada de um seno de 1 sobre n. A gente vai aplicar de novo o módulo para poder averiguar, avaliar ela, né? E aí, então, a gente vai usar, aplicar aqui a série harmônica, que é 1 sobre n, para fazer a comparação. Então, a gente tem aqui o seno de 1 sobre n dividido por 1 sobre n. Isso daqui a gente faz uma troca de variável para y, onde y é igual a 1 sobre n. A gente resolveu isso daqui na semana passada e chegou que isso daqui é igual a 1. E aí, então, ela vai ser uma série divergente. A gente vai aplicar aqui o critério de Leibniz. Eu vou falar assim, mas eu não sei realmente como é que pronuncia o nome dele. De seno de 1 sobre n, a gente sabe que ele é maior do que zero. Mas pelo critério, daí então a gente tem que o seno de 1 sobre n está tendendo a zero. E essa é uma série decrescente. E aí, por causa disso, como ele vai atender daí os critérios lá, então ele é condicionalmente convergente. E aí eles falam, tipo, que você poderia falar que você tinha uma f de x, que é o seno de x aqui, e derivando você chega que nessa equação aqui, que ela é menor do que zero, e por isso você conseguiria provar isso daqui. Sinceramente, eu não sei o quão necessário é você fazer essa última parte. Aí a gente já passa aqui para os lembretes aqui de vocês. Vocês têm já uma atividade avaliativa da semana 3, com limite de entrega agora para sexta-feira, 5 horas da manhã. Da semana 4, vocês estão em andamento já, que é com data de entrega para 11/9.
E agora vocês têm também da semana 5, que é com limite para 18/9. Para a próxima semana na live, eu dei uma olhada lá no que vocês estão vendo já nas outras semanas. Eu achei por bem separar a parte de séries da parte de EDO. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui essas séries de funções e as séries de potências, que são referentes à semana 4. E essa série de Taylor aqui, que é metade, vamos dizer assim, da semana 5. E aí, na outra semana, a gente vai resolver só a parte das EDOs da semana 5 e 6.